Ser psicólogo e adquirir alguns conhecimentos sobre o nosso funcionamento definitivamente não é garantia de vida resolvida sem problemas. Mas eu acredito que uma das maiores viradas de chaves que eu já tive, que a psicologia me deu, foi entender que o caminho para uma vida mais leve, mais flexível, mais significativa, não necessariamente envolve lutar com algumas coisas que acontecem, principalmente quando essas coisas que acontecem são sentimentos, emoções, pensamentos difíceis, mas sim mudar a maneira como a gente olha e se relaciona com essas coisas. Essa é uma das habilidades mais potentes e transformadoras que você pode desenvolver para sua saúde mental e para sua vida como um todo. Hoje eu quero te mostrar como é que a habilidade de aceitação pode mudar a maneira como você se relaciona com as suas dores, com o seu sofrimento, com a vida, com a realidade. E não foi à toa que eu chamei isso de habilidade. Como qualquer outra habilidade, ela também é treinável. Então, se você quer entender como é que você pode usar essa habilidade para transformar a sua vida, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar. E se você não me conhece, eu me chamo Sara Sidraque, eu sou psicóloga clínica, pós-graduando em ACT, eu crio conteúdo sobre saúde mental, emoções e hábitos na visão da psicologia comportamental. Então, se você quer entender como é que a psicologia pode ajudar a transformar a sua vida e entender isso de forma prática, simples e didática, aqui é o seu lugar. Então não esquece, já se inscreve aqui no canal, ativa também o sininho para você receber os próximos vídeos e eu vou também deixar aqui o meu Instagram porque lá eu mostro mais os bastidores de uma psicóloga clínica. A gente passa boa parte da vida achando que sofre pelas coisas que acontecem, pela ansiedade que sente, pelos pensamentos difíceis que tem, mas eu preciso te dizer que parte desse sofrimento, em algumas situações, boa parte, na verdade vem do esforço constante em tentar não sentir, do esforço constante em tentar controlar coisas que são incontroláveis. E eu acho muito potente perceber e compartilhar isso, porque muitas vezes quando a gente tá no processo de mudança e tentando mudar coisas que são difíceis, e a gente percebe que as coisas talvez não estão mudando, não estão caminhando da maneira como a gente gostaria, o primeiro pensamento e sensação que vem é: eu não estou tentando o suficiente, eu não estou me esforçando o suficiente. Mas talvez a questão aqui seja de que maneira e pra onde você tem direcionado esse esforço, pra tentar ao máximo se livrar de qualquer desconforto e dor que aparece, pra tentar ao máximo controlar as coisas aqui dentro. E a pergunta que eu tenho pra te fazer já no começo desse vídeo é: quando a gente passa boa parte do tempo tentando controlar as coisas que talvez sejam incontroláveis, que tempo, que energia, que esforço que sobra pra dedicar às coisas que estão de fato sob seu controle? Então a gente evita conversas difíceis porque sabe que vai se sentir ansiosa e perde a oportunidade de alinhar relações. Foge a qualquer custo de pensar sobre coisas que são difíceis, coisas que talvez sejam dolorosas, mas que você precisa pensar pra tomar decisões, pra fazer mudanças necessárias. Na ACT a gente tem um nome bonitinho pra isso, que é esquiva experiencial, que é justamente esse esforço constante, essa tentativa constante em tentar se livrar de todo e qualquer tipo de desconforto, todo e qualquer tipo de dor. E a gente vai ver ao longo desse vídeo que nem sempre isso é uma coisa ruim, que na verdade isso é algo adaptativo. O problema que tá quando na verdade a única solução e a única estratégia se torna a esquiva. Qual que é o problema disso? Muitas vezes o problema não se resolve. Faça um exercício rapidinho. Pense nas coisas que você anda constantemente evitando, tentando se distrair pra não pensar naquilo. Há quanto tempo isso tem sido um problema pra você? E as distrações estão te ajudando a, de fato, solucionar, resolver o problema? Muitas vezes a dor emocional, ela só cresce porque, além de não lidar com a dor que de fato está aí dentro de você, muitas vezes a gente cria outras coisas, outras dores vão surgindo no meio do caminho, porque, querendo ou não, você tá sustentando algum tipo de desconforto. E a sua vida começa a ser sobre fugir das coisas, a sua vida começa a ser sobre evitar e não lidar com qualquer tipo de coisa que é desconfortável, e não se aproximar de coisas que são importantes pra você. E é nesse momento que entra a habilidade de aceitação, é nesse momento que ela vai te ajudar a transformar a maneira como você lida com as coisas e a se aproximar cada vez mais e mais de coisas que são realmente importantes, que você realmente quer construir e não só fugir. E eu sei que muitas vezes essa palavra aceitação traz algumas conotações e sentidos que definitivamente não se aplicam a ela. Aceitação não é se conformar, aceitação não é se resignar diante das coisas, aceitação não é fingir que tá tudo bem quando as coisas não estão, e aceitação não é se entregar ao sofrimento e não fazer nada diante da vida. Muito pelo contrário. Eu acho que é essa virada de chave quando você realmente entende o que é a habilidade de aceitação. É só quando você se dá conta do que de fato está acontecendo, é só quando você reconhece o que está aí com você, é que você pode tomar a decisão de se perguntar: como lidar com isso? Como é que eu vou agir diante disso daqui que tá acontecendo? Quando você tá direcionando todo o seu esforço pra lutar com um sentimento que sim, está aí com você, com uma situação que sim, está acontecendo, você percebe o quão transformador pode ser você parar,
olhar para isso, notar as coisas que estão acontecendo e criar um espaço para realmente se perguntar como que você gostaria de agir diante disso. Aceitação também não é se entregar ao sofrimento e abraçar absolutamente tudo que te traz dor. Por favor, entenda isso daqui e leve para sua vida. Existe um sofrimento na vida que ele sempre vai acompanhar passos que são necessários, passos que são valorizados por você. Ou seja, um tipo de sofrimento que ele sempre vai acompanhar os passos que você precisa dar na direção da vida que você realmente quer construir. E existe um sofrimento que, na verdade, muitas vezes ele é um sofrimento causado, que é justamente quando a gente tenta lidar com os desconfortos que são inerentes à vida. E justamente quando a gente tenta a todo custo evitar e fugir desses desconfortos que acompanham esses passos que são necessários. Então, se você tá numa relação adoecedora, a aceitação não é simplesmente se resignar, se conformar e ficar aí onde você está. Porque essa relação não está te levando na direção de uma relação que é realmente valiosa pra você. Essa relação não está te ajudando a construir coisas. Aceitação aqui é abrir espaço pra solidão, pra tristeza, pra frustração que você provavelmente sente quando você pensa em deixar essa relação. Então eu preciso que você entenda uma coisa. Aceitação anda de mãos dadas com direção de vida. E aceitação só faz sentido quando a gente tá falando também de direção de vida. A aceitação é uma habilidade que só faz sentido quando a gente tá falando de tolerar e lidar com os desconfortos e sofrimentos que acompanham os passos que você quer dar na direção da vida que você quer construir, na direção da vida que realmente faz sentido pra você. Tem uma coisa que eu falo muito enquanto terapeuta, que é a esquiva às vezes é uma bênção. Por isso que eu falei pra você lá no começo do vídeo, que nem sempre se esquivar de coisas é algo que é ruim. Às vezes tem desconfortos e sofrimentos que são realmente desnecessários, que o que você vai precisar fazer é fugir, é se retirar, é sair dali. Vamos combinar uma coisa, gente, a vida por si só, mesmo sem você buscar muito, ela já traz muito sofrimento, já tem muitas dores pra gente lidar. Então, se é pra você gastar o seu tempo, a sua energia, o seu esforço lidando com o desconforto, que pelo menos seja um desconforto que vale a pena pra você, que pelo menos seja um desconforto que acompanhe a construção de coisas valiosas pra você. Então, a aceitação, na verdade, é sobre parar de brigar e lutar com as coisas que são incontroláveis, principalmente com as suas emoções, e começar a dedicar o seu tempo, a sua energia, o seu esforço às coisas que realmente estão sob o seu controle, que muitas vezes é a maneira como você reage a elas. Aceitação também é criar um espaço pra você realmente sentir o que está aí, queira você ou não, goste dessa emoção ou não, porque é também só nesse lugar que a gente cria esse espaço para realmente entender que coisas são essas, o que tá acontecendo e realmente entender como é que você gostaria de agir e realmente criar opções e opções aqui que realmente sejam valorosas para você. Mas e aí, Sara, eu entendi o que é aceitação, eu entendi o que não é aceitação, mas como é que eu pratico essa habilidade? Você me disse que ela é treinável, então como é que eu treino isso no meu dia a dia? O primeiro passo é a maneira mais simples de você realmente praticar a aceitação no seu dia a dia, é você começar dando nome e identificando as coisas que você sente. É você começar a reconhecer as coisas pelo que elas são, por mais desconfortável que isso seja. Então, isso aqui que eu estou sentindo é medo. Isso aqui que eu estou sentindo é vergonha. Isso aqui que eu estou sentindo é ansiedade. Eu sei que parece uma coisa boba, mas às vezes quando a gente fica tão bem treinado em simplesmente fugir e evitar de qualquer tipo de desconforto que aparece, às vezes a gente perde a oportunidade, a gente perde a habilidade mesmo de dar nome às coisas que a gente está sentindo, de nomear corretamente as coisas que a gente está sentindo. Não adianta querer lidar com algo e buscar estratégias mais saudáveis para lidar com alguma coisa, seja a raiva que você sente, seja o estresse, a ansiedade que você sente, se você nem reconhece que isso está aí, presente com você. A gente precisa olhar com curiosidade e sem julgamento para esse ponto de partida. Então, o primeiro passo aqui sempre vai ser identificar, sempre vai ser reconhecer, nomear. Quando você começar a olhar com um olhar de mais curiosidade, de mais abertura para as coisas que você está sentindo, nomeando, identificando elas pelo que elas realmente são. O segundo passo é você não reagir imediatamente a isso que você percebe. É não agir no automático diante dessas coisas que você identificou, diante dessas coisas que você nomeou. Isso também que é criar uma postura aqui de mais curiosidade. É pegar aquelas interpretações muitas vezes automáticas, aqueles comportamentos muitas vezes automáticos que a gente faz, dar um passinho para trás e se perguntar outras coisas, se perguntar o que essa emoção tá tentando me mostrar. Então você sente raiva e automaticamente você já tenta extravasar aquilo, você sente ansiedade, o seu primeiro impulso é tentar fugir daquilo. Então o segundo passo aqui, quando a gente tá falando de aceitação, é muitas vezes sustentar o impulso de reagir automaticamente a essas coisas que você sente. Muitas vezes sustentar o impulso, inclusive, de já fugir automaticamente dessas coisas que você sente. Ou, por exemplo, você se dá uma pausa necessária ali ao longo do seu dia de trabalho, e aí você começa a
sentir culpa, pensamentos do tipo, você não tá sendo produtivo o suficiente e automaticamente você já quer se livrar daquilo, porque aquilo é muito desconfortável, voltando a trabalhar e desiste de fazer o que também era importante pra você, que era descansar. Quando talvez o que essa sensação de culpa tava tentando te sinalizar era o tipo de relação que você tem construído com o seu trabalho, o tipo de relação que você tem construído com produtividade, com descanso. Tá vendo como as nossas emoções, as nossas sensações, elas podem comunicar uma diversidade de coisas? E se a gente não abrir espaço pra olhar pra isso com mais curiosidade, a gente vai continuar reagindo às coisas de maneira muitas vezes automática e impossível. E é aqui que entra o terceiro passo também, que é você entender a aceitação, a habilidade de aceitação, mais como uma postura. Porque muitas vezes quando a gente fala sobre isso, eu sei que fica muito no campo do abstrato e que parece que a aceitação é simplesmente ficar parado aqui, olhando pro teto e as coisas acontecendo ao seu redor, mas na verdade a aceitação muitas vezes é uma postura que você adota. Eu costumo muito dizer na clínica que a aceitação não tem um manual prático, uma receita de bolo tá aqui, isso aqui que é aceitação, faça isso, você estará, sei lá, treinando a habilidade de aceitação, mas que muitas vezes é mais a gente perceber a função das coisas que a gente faz. É muito mais a postura que a gente adota quando as coisas acontecem, quando as coisas aqui dentro aparecem. Talvez uma pessoa ache que porque ela medita, ela sempre está praticando uma postura de aceitação, uma postura de disposição, mas talvez a meditação para ela tenha uma função de justamente quando ela tá ali, ela se esquiva das coisas que estão acontecendo, ela se esquiva das coisas que ela tá sentindo, ela se esquiva de decisões que ela precisa tomar. Então você percebe como algo na teoria pode ser a aceitação, mas talvez na prática não seja. Por isso que a gente precisa estar completamente atento aqui à função, completamente atento aqui. O que você busca quando você tá fazendo isso daqui? Em que direção que você tá indo quando você tá fazendo o que você faz? Eu acho que a maneira mais eficaz de avaliar a nossa postura aqui é se perguntar momento a momento, situação a situação. O que uma versão minha mais disposta, mais aberta, mais consciente faria aqui nessa situação? Faria aqui com essa emoção? O que a minha versão, que não está apenas tentando fugir das coisas, evitar todo e qualquer tipo de dor, mas também está tentando construir coisas valiosas, o que ela faria aqui nessa situação? Porque não existe uma fórmula única e uma receita de bolo para quando a gente tá falando de aceitação. E você precisa entender isso para não se apegar a regrinhas aqui. Quer ver um exemplo também? Principalmente quando a gente fala da raiva, às vezes é uma coisa que eu falo muito na clínica também, às vezes vai ser útil você agir sobre o efeito da raiva. Porque às vezes o que a raiva tá tentando falar para você é que o limite seu, ele foi ultrapassado. Então se a gente tá falando aqui de uma pessoa, por exemplo, que tem dificuldade de ser assertiva, de se impor ali nas relações. Essa pessoa sente raiva quando alguém, por exemplo, faz um comentário desrespeitoso com ela e ela se retira do ambiente, ela não fala nada, ela não comunica como que ela se sentiu. E talvez a gente, olhando assim de fora, parece uma postura muito de aceitação, porque assim, ela criou um espaço, ela não reagiu de maneira impulsiva, mas talvez a aceitação aqui, a postura de aceitação aqui, seria justamente abrir esse espaço para entender que vai ser desconfortável se impor, vai ser desconfortável você ser assertivo, principalmente quando você não estava acostumado a isso. Principalmente quando, talvez, ao longo da sua história de vida, isso não foi reforçado. E talvez uma versão dela mais aberta, mais disposta, mais consciente, não necessariamente iria se retirar, mas talvez iria fazer um comentário, iria comunicar. Olha, eu me sinto muito desrespeitada quando você faz isso comigo e eu não admito mais que você fale isso. Tá vendo como não tem fórmula secreta? Talvez o que você precisa mais entender aqui é em qual direção que você tá indo quando você faz o que você faz. Você tá indo na direção de construir coisas que são importantes pra você? Ou você só tá indo na direção de fugir e evitar todo e qualquer tipo de desconforto, inclusive talvez os desconfortos que te ajudariam a construir coisas importantes pra você. E a quarta coisa que você precisa entender quando a gente tá falando de treinar a postura de aceitação é que muitas vezes o que dificulta muito a gente cultivar esse tipo de postura, uma postura mais disposta, mais aberta mesmo aqui dentro, é a nossa baixa tolerância ao desconforto, ou pelo menos a nossa baixa percepção de tolerância ao desconforto. Quer ver um exemplo? Vou trazer o mesmo exemplo que eu falei pra você anteriormente, falar da pessoa que tem dificuldade em ser assertiva nas relações e muitas vezes evita conversas difíceis porque acha que não vai conseguir lidar com o desconforto de uma discussão, por exemplo. Mas muitas vezes essa pessoa tá constantemente sustentando o desconforto, que é ser desrespeitada nas relações, talvez. Essa pessoa tá constantemente guardando e sustentando o desconforto, que é se anular, se sentir invalidado nas relações. Então você percebe que algum desconforto você já está
está sustentando, que algum desconforto você já está tolerando, mas em nome de quê? E eu falo isso também para te lembrar de uma coisa. Se você já está sustentando dores e desconfortos que não estão te levando na direção da vida que você quer construir, o que te faz pensar que você não tem a capacidade de sustentar e tolerar algumas dores e desconfortos que vão te levar na direção de coisas que você realmente quer construir na vida, de coisas que você realmente valoriza na vida? Então entenda que o que a gente chama de tolerância ao desconforto, que é uma outra habilidade, ela também é treinável. Por isso que eu falei habilidade. Se a gente tá falando aqui de um desconforto que você precisa talvez passar para ir na direção de alguma coisa importante para você, então, de novo, o mesmo exemplo. Se a gente tá falando aqui do desconforto de permanecer numa conversa difícil que você precisa ter, permita-se ficar pelo menos por algum tempo nesse desconforto, antes de sucumbir ali o impulso de fugir daquilo. Quanto mais a gente se permite criar esse espaço entre emoção e ação, quanto mais a gente enfrenta situações que muitas vezes são sim desconfortáveis, mas são necessárias, como algumas conversas difíceis, a gente começa também a ensinar para nossa mente e a aprender de que nós somos sim capazes de tolerar alguns desconfortos, principalmente quando são desconfortos que te levam na direção da vida que você quer viver. E aí a fuga e a evitação param de ser as únicas opções viáveis para você. Então entenda que viver uma vida significativa também envolve viver uma vida que traz sofrimento, porque nós somos seres humanos, nós estamos inerentes a isso. Se você não abrir um espaço para lidar com o sofrimento, se você não abrir espaço para tolerar certas dores, como que você vai conseguir viver essa vida significativa? E como que você vai entender que você sim tem capacidade para sustentar isso, que você pode sim tolerar alguns desconfortos em nome de coisas que são importantes para você, se você não se permite enfrentar essas situações? Mas tem uma coisa que também é importante a gente lembrar aqui e se perguntar, inclusive, o que te ajudaria a sustentar e a tornar esse desconforto de dar um passo valorizado mais sustentável? O que te ajudaria a sustentar alguns desconfortos que você precisa sustentar para não recorrer a ações impulsivas? O que te ajudaria a criar esse espaço entre a sua emoção e a sua ação para você não reagir de maneira completamente automática a isso? Então a gente também pode e precisa pensar em ferramentas e recursos para te ajudar nessa habilidade de tolerância. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre como lidar com crises de ansiedade. Talvez sua situação não seja exatamente essa, mas é um vídeo muito importante quando a gente está falando de criar esse espaço entre a emoção e a ação, de criar esse espaço para você tomar ações mais conscientes e inclusive entender o que pode te ajudar a sustentar e a tolerar alguns desconfortos, porque quando a gente está lidando com uma crise emocional, é exatamente isso que a gente faz. Então, nesse vídeo eu compartilho com você algumas ferramentas e estratégias para te ajudar a criar esses espaços e te ajudar a sustentar o desconforto que você talvez precisa sustentar. Eu vou deixar ele linkado aqui nos cards para você ir direto para ele depois desse vídeo. E eu sei que eu falei a palavra desconforto muitas vezes ao longo desse vídeo. Você talvez chegou nessa altura aqui já do vídeo se perguntando por que vale a pena praticar essa habilidade. E eu acho que um dos efeitos mais potentes e transformadores da aceitação é a ampliação de vida. Muitas vezes quando a gente tá vivendo e agindo somente em função de deixar de sentir, de fugir de todo e qualquer tipo de desconforto, você percebe o quão restrita, o quão limitada a nossa vida fica? Você entende o quão transformador é você perceber que, na verdade, não é que você não tinha energia, força e disposição para ir atrás das coisas que você realmente queria construir na vida, mas que talvez toda a energia, força e disposição que você tinha, você estava dedicando a fugir e evitar algumas coisas desconfortáveis? E você começar a ver vitalidade na sua vida, você começar a ver disposição e energia para construir coisas importantes na sua vida. E por isso que eu falei para você lá no começo desse vídeo que é uma habilidade fundamental para você ter uma vida mais leve. A gente muitas vezes se engana achando que uma vida mais leve é uma vida sem problemas, é uma vida sem dificuldades. Mas eu acredito muito que uma vida mais leve diz muito sobre a postura que a gente tem diante da vida, sobre como que a gente lida com as coisas que sim acontecem, que sim aparecem. Então a sua vida tem sido sobre construir vitalidade, sobre ir na direção de coisas que trazem sentido e propósito pra você, ou você gasta tudo que você tem fugindo e evitando coisas que são dolorosas? Porque eu tô junto com você, tá? Eu concordo com você, não é fácil a gente sustentar desconfortos, por mais que sejam desconfortos que tragam sentido, por mais que sejam desconfortos que acompanhem passos necessários e que a gente almeja muito dar na vida. Mas eu posso mandar real pra você, muito provavelmente, por mais que você esteja fugindo disso, você ainda está sustentando o desconforto. Então, no cenário ou no outro, você está lidando com o desconforto. Mas o que tem pra além desse desconforto que você tá sustentando agora? Tem também perceber coisas que você sempre quis construir na sua vida, passos que você sempre quis dar na sua vida, ou você só consegue perceber desconforto e
alívio. Então eu acredito muito que o maior fruto de você praticar e cultivar mesmo uma postura mais disposta diante da vida é a ampliação da sua vida, trazer vitalidade para a sua vida. É você trazer ampliação, inclusive, de propósito. E quando eu falo propósito aqui, eu preciso que você entenda que é o porquê você faz o que você faz, pra onde que você tá indo quando você faz o que você faz. Então sim, eu tô junto com você, eu sei que é uma habilidade que é difícil, mas a vida ela também é difícil. Então assim, se é pra lidar com coisas difíceis, coisas desconfortáveis, será que não vale a pena a gente sustentar coisas que pelo menos te ajudem a ir na direção da vida que você realmente quer viver? Entenda que você vai passar o resto da sua vida praticando. Não existe um cenário que você vai ter aprendido isso 100% e você vai cultivar e conseguir aplicar isso 100% na sua vida. Não espere perfeição disso daqui. Ela precisa começar pequena, aos poucos, imperfeito. Você pode começar praticando isso mesmo que aos poucos. Você não precisa já se jogar de cabeça em situações que são extremamente desconfortáveis, por mais que elas sejam necessárias. Você precisa ir aos poucos lidando com esses desconfortos, até mesmo para você ir aos poucos também criando essa sensação de eu consigo lidar com isso daqui. Mas eu garanto pra você que com a prática, isso aqui pode transformar a maneira como você lida com a sua vida. Transformar a maneira como você lida com as coisas fora de você e dentro de você. Se essa mensagem fez sentido pra você e girou uma chavinha aí dentro, por favor, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso daqui. De verdade mesmo, gente. Eu queria colar esse vídeo na testa, colocar esse vídeo em outdoor, porque realmente é uma habilidade que mudou muito a minha vida, é uma habilidade que muda muito a vida dos meus clientes dentro da terapia. E se tem uma habilidade que você definitivamente vai precisar nessa jornada aí de aprender a cultivar mesmo uma postura mais disposta, é a habilidade de lidar com pensamentos difíceis que vão aparecer. E é por isso que eu tenho um vídeo aqui no canal te ensinando exatamente como lidar com pensamentos difíceis de maneira eficaz, de maneira saudável, sem necessariamente se apegar a esses pensamentos, deixar que esses pensamentos comandem a sua vida, mas aprendendo a lidar com eles de uma maneira mais distanciada. Eu vou deixar ele linkado aqui pra você ir direto pra ele e eu te espero ansiosamente no nosso próximo vídeo. Beijão!